Fala moçada, eu sou o professor Welton Oliveira aqui do canal Multi História. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma nossa aulinha maravilhosa, dessa vez conversando sobre a família portuguesa no Brasil. Então você que já chegou até aqui, bicho, o que é fazer um comentáriozinho, né? Deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, pô. Chegou até aqui, tá precisando, se inscrever no canal é o mínimo do mínimo que você deve fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aulinha, gente. Trouxe para vocês aula sobre família portuguesa no Brasil, beleza? O que é que eu, o que é que você, o que é que nós temos aí que entender sobre a família portuguesa no Brasil? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a chegada da corte. Pô, beleza. Você chegou aqui, você não caiu de paraquedas. Você tá aqui por algum objetivo. Por que você tá assistindo essa aula? Beleza. Do nada, eu aposto que não foi. Então, o que é que acontece? Você já veio estudando e percebeu que a chegada da família portuguesa no Brasil vai ser parte de um processo. Que processo é esse? De expansão napoleônica. Napoleão conseguiu chegar ao poder lá na França, então ele está expandindo seu território, expandindo loucamente, como se não houvesse amanhã. Vai chegar uma hora que ele vai estar batendo na portinha de quem? Do Dom João, exatamente. E aí o Dom João tem que saber, e aí? Eu vou ficar aqui com os franceses ou eu vou ficar aqui com os ingleses? Basicamente, nós vamos ter o estabelecimento de duas grandes potências mundiais, potências econômicas, durante esse período. Quem são elas? França, que está nesse processo de expansão do seu império, e a Inglaterra, uma potência econômica, um dos grandes impérios que já existiu no mundo. Inglaterra vai ter posses em diversas regiões do mundo, um dos reinos no qual o sol nunca se punha, né? Porque tinha território que é da Ásia até as Américas. Então, muito interessante essa temática aí, beleza? Mas o Dom João vai ter que se decidir. Eu tenho que me decidir. Eu vou ficar do lado da França ou eu vou ficar do lado da Inglaterra. Esse é o contexto. Vamos lá pipocar. Ó, então a gente tem essa Inglaterra como potência. Falei para vocês sobre esse processo da expansão napoleônica. E vai ter uma hora, bicho, que é o seguinte. Ó, vou pintar o plano geral para você. Desde muito tempo, Portugal era amicíssima da Inglaterra. Só que Portugal tava assim, pô, eu vou ficar com a minha amiga, que é a Inglaterra, ou eu vou sofrer as represálias da França? O que é que eu tenho que fazer? Então, o Dom João ele vai ficar meio que em cima do muro. Só que a França ela quer pegar o território da Inglaterra, mas não consegue por conta da sua geografia insular. Não vai conseguir invadir a Inglaterra. Então, Napoleão vai querer minar o poder dos ingleses de alguma forma. Que forma seria essa? Pô, através de economia. Então, falei para vocês sobre a Inglaterra, a gente sabe que a Inglaterra passou por toda aquela questão da expansão industrial, da revolução industrial. Então, tinha muito produto da Inglaterra. Qual é a sacada do imperador francês? Qual é a sacada do Napoleão? Pô, se eu acabar com o comércio inglês, não vai ter como eles resistirem, eles vão começar a declinar. Então, já que eles não conseguem chegar militarmente nesse território inglês, a gente vai acabar chegando na seara econômica. Então, vamos acabar com toda e qualquer prosperidade que a Inglaterra possa querer ter. Vamos fazer o bloqueio continental. E aí eu trago uma definição. Coloca aí na sua cabeça. Definição. O que desgraça é bloqueio continental? O bloqueio continental vai ser uma coisa que Napoleão vai impor a todos os outros países. Por meio do bloqueio continental, definição, o que é o bloqueio continental? Por meio do bloqueio continental, nenhum país vai poder comercializar com a Inglaterra. Não vai poder comprar, nem vai poder vender nada para a Inglaterra ou da Inglaterra, certo? Ou seja, a Inglaterra vai ter seus portos fechados. Qualquer navio que for pego comercializando com os ingleses pode ser derrubado. E aí nessa hora que o Dom João vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer, bicho, e agora o que é que eu faço? Né? Então, vamos dar continuidade aí à nossa temática. Napoleão vai fazer uma pressão louca, como se não houvesse amanhã, para que Dom João acabe aderindo a esse bloqueio continental,
A França está aí loucamente querendo que Dom João acabe aderindo a esse bloqueio continental. Dom João vai continuar em cima do muro. Eu vou com a Inglaterra, eu vou ficar com a França. Eu vou com a Inglaterra, eu vou ficar com a França. Bicho, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Então aí, no dia 25 de 11 de 1807, olha o erro aí, olha a pegadinha. De 1807, tá? O cara vai tomar a sua decisão. Dom João chega... Aliás, Napoleão chega. Bate na porta do Dom João. Dom João olha para um lado, olha pro outro. Diz, bicho, agora. Napoleão chega, de mansinho, mete lá um francês e diz, bicho, você vai aderir ao bloqueio continental ou você vai querer que eu simplesmente invada o seu país? O Dom João vai olhar pro Napoleão e vai dizer, não, pô, eu vou aderir ao bloqueio continental. Só que aí no dia 25 de novembro de 1807, ele vai pegar todas as suas trouxas, uma galera, e vai picar seu burro para o Brasil. Dom João não vai aderir ao bloqueio continental. Mais uma vez, Dom João não vai aderir ao bloqueio continental e vai continuar comercializando com a Inglaterra. Só que não mais a partir de Portugal, agora a partir do BR, a partir do Brasil. Beleza, gente? Então nós vamos ter esse processo da transferência da corte, certo? E aí nós temos uma pintura que faz uma referência sobre essa chegada da família portuguesa. Por que que eu trago isso aí? Que é para vocês perceberem que a família portuguesa não vai vir sozinho, a família portuguesa vai vir acompanhada de gente pra baralho. Muita gente vai vir, muita gente vai vir. Por quê? Veja, quando eu falo para vocês sobre a transferência, não é apenas a transferência da família real, mas da corte. E o que era a corte? A corte, gente, ela vem junto com todo o aparelho administrativo necessário para administrar as posses ultramarinas portuguesas. Como assim as posses ultramarinas? Portugal não tinha território pra caramba e região pra caramba? Pronto. Tudo referente a essas posses, a essas terras, fora da Europa e dentro da Europa, vão vir para cá pro Brasil. Eu não tô falando apenas de documentos. Tô falando de conselhos, juntas, secretarias, tudo que formava a administração durante aquele determinado período. Então não vai vir sozinho, vem gente pra caramba, diversos funcionários régios, escravizados, enfim, uma penca de gente. Beleza? Por isso que a gente tem essa galera todinha. Ó, e aí a gente vai passar por um processo de abertura dos portos. Porque veja, lembra que eu falei para vocês que o Dom João simplesmente não vai aderir ao bloqueio continental? Então, mas o Brasil não produz tudo, né? Inclusive, o Brasil vai ser tolhido. O Brasil não vai poder fazer nenhum tipo de manufatura porque existe o pacto colonial. Então, de cara, quando o Dom João chega aqui, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o quê? A abertura dos portos para as nações amigas. Quando eu falo para vocês sobre a abertura dos portos para as nações amigas, eu estou falando para vocês sobre a abertura dos portos para a Inglaterra e a abertura dos portos para Portugal. Professor, qualquer outro país poderia comercializar com o Brasil durante esse período? Poderia sim, tá? Então, eu estou falando para vocês que nós temos o fim do pacto colonial. Quando eu coloco aqui para vocês, ó, vocês estão vendo aqui a abertura dos portos, esse primeirinho aqui, isso aqui não devia estar aqui não, mas daqui a pouco a gente conversa sobre ele. Quando a gente fala aqui sobre a abertura dos portos, gente, eu basicamente estou falando para vocês que nós vamos ter o fim, pega uma canetinha aí e coloca fim do pacto. Que pacto é esse, tio? Colonial, pô. Pacto colonial. O pacto colonial, gente, ele vai ser um pacto entre a colônia e a metrópole. O Brasil acabou sendo colonizado por Portugal. Quem era a metrópole nessa relação? A metrópole era Portugal, que era dona do Brasil. E o Brasil era o quê? Era a colônia. O Brasil não poderia produzir, o Brasil não poderia comprar absolutamente nada de ninguém, certo? Apenas de Portugal. Se o Brasil tivesse a necessidade de comprar alguma coisa, ele mandava o pedido para Portugal, Portugal comprava dessa outra pessoa e revendia para o Brasil a um preço muito mais caro. Muito mais caro. Beleza? Então é importante a gente saber disso. Pô, é importante isso aqui? Sim. Muitos historiadores vão acabar falando que a partir de então o Brasil já deixa de ser colônia. Mas ó, apenas para as questões econômicas. A abertura dos portos é um ponto muito importante de você entender. Beleza? A abertura dos portos é o fim do pacto colonial. A partir de então o Brasil já vai poder produzir algumas coisas e já vai poder comprar diretamente de outros países. Belezinha, joinha, tranquilinho. Vamos lá pipocar, vamos pipocar. Ó,
Então, gente, a gente vai ter o fim do monopólio comercial entre Brasil e Portugal, tá? Entre Brasil aqui e entre Portugal, tá? Acabei de fazer essas edições, por isso que nós estamos vendo esses erros ortográficos terríveis, né? Brasil minúsculo, nunca existiu na galáxia, tá? Brasil, certo? E Portugal. Outra coisa, a gente já começa no período joanino. Quando é que começa o período joanino? Quando ele coloca os seus pezinhos aqui no Brasil. Dom João vem lá de Portugal, botou o pezinho no Brasil, período joanino. É isso. Como é que nós temos essa demarcação do período joanino? Pô, botou o pezinho aqui no Brasil, chegou no Brasil, estamos falando sobre o período joanino. Só que veja, o Dom João, quando ele vem de Portugal para cá, ele não vai vir igual louco, né? Não vai vir maluco. Obviamente, vai ter alguém que vai querer organizar uma coisinha bonitinha para ele chegar aqui e se estabelecer. E o que seria isso? Uma grande cerimônia, né? Beleza, mas onde é que esse cara vai morar? Ele é um sem-teto? Não, ele simplesmente é o dono da borra toda. Ele é o dono de tudo. Então como é que a gente vai fazer? Pô? Como é que a gente vai organizar isso aqui? A gente vai ter diversas casas que foram construídas e que vão simplesmente serem desocupadas. Eu construí o meu palácio lá grandão, chegava um boy, gostei do seu palácio, bicho. Aliás, com sotaque português, gostei do seu palácio, bicho. Achei muito lindo. Então, você vai sair do seu palácio, vai doar ele para o rei de Portugal. Bom, é basicamente isso. O cara olhava para você, olhava para sua casa, se fosse grande, fosse bonita, né? Fosse um palácio top, ele ia chegar e dizer, ó, agora isso aqui pertence a Dom João. Agora isso aqui pertence à coroa portuguesa. Colocava um PR de propriedade real, mas na verdade a galera entendia como põe-se na rua. Então, basicamente, Dom João já vai chegando expulsando gente de casa. É isso. Só que existem pessoas que têm relações econômicas com Portugal, existem pessoas que têm muito dinheiro, que vão construir um casarão, que é o caso dos irmãos Breves, e vão doar para o rei. Vai dizer, não, filho, toma, pode ficar, não precisa me expulsar não, eu tô lhe dando, certo? Por quê? Porque sabe que uma hora ou outra iria precisar de algum favor do Dom Joãozinho. Certo, gente? Então, Dom João, quando chegar aqui, ele vai passar por esse processo de desapropriação. Ele vai desapropriar alguns imóveis. E durante esse período em que o Joãozinho está aqui, a gente vai ver um processo de modernização. O Brasil vai ser modernizado. Afinal, o cara veio da Europa, então ele não ia morar em qualquer muquifo, de qualquer forma, né? A gente vai ter um aumento do comércio, a gente vai ter a introdução do jardim botânico, a gente vai ter a criação da imprensa real. Obviamente, não poderia falar mal do governo, isso aqui é apenas para despachar algumas coisas que o governo acabava escrevendo, né? Enfim, imprensa real, a gente vai ter modificação social, a cidade vai ser modificada. Onde é que Dom João vai ficar? Onde é que Dom João vai ficar? No RJ, no Rio de Janeiro, certo? Desde 1763, a capital do Brasil era lá no Rio de Janeiro. Bom, o que mais? A gente vai ter a criação da Casa da Moeda, a gente vai ter a criação do Banco do Brasil, mais uma vez o B minúsculo aqui. Ah, que terrível, professor, você é burro. Não, filho. Fiz aqui em estoque de caixa para vocês, não vamos reclamar da ortografia, mas prometo que no próximo slide estará absolutamente tudo correto. Beleza? E a gente vai passar por um mínimo surto industrial. Ó, só que é importante a gente definir uma coisa. Esse surto industrial vai ocorrer? Vai sim. Aí vai ser, ai meu Deus, que surtão. Não, bicho, ele vai ser bem simplório, mas vai ocorrer. Certo? É importante a gente falar sobre isso. O que mais eu quero falar com vocês? Ó, o processo de desapropriação eu trouxe aqui pra gente conversar. Ó, aqui o PR, né? Propriedade real, o famoso ponha-se na rua. Falei para vocês sobre a abertura dos portos, falei para vocês sobre o fim do monopólio entre Brasil e Portugal, falei para vocês sobre esse processo de modernização. Gente, comércio e navegação. A gente vai ter o Tratado de Comércio e Navegação, que ele vai ser dividido entre 15, 16 e 24%. Como assim, professor? Vocês lembram que os ingleses vão acabar ajudando o Dom João a se estabelecer no Brasil? Estão lembrados disso? Pronto, beleza. Quem vai ajudar Dom João a atravessar o mar e chegar no Brasil? A Inglaterra. A Inglaterra, a gente vai escoltar Dom João nessa viagem longa para chegar aqui até o BR, para chegar aqui até o Brasil. Certo. Agora, o Dom João vai ter que retribuir isso de alguma forma. Primeira coisa que ele faz, abertura dos portos, fim do pacto colonial com Portugal. Beleza. E aí ele vai poder comercializar com a Inglaterra. Só que, pô, se vem produto de fora para dentro do Brasil, obviamente vai ser necessário que a gente faça o quê? Exatamente, cobre taxas, né? Imposto. Todo produto que você vende não é taxado?
Se não é taxado, deveria. Tá roubando, se ligue. Bom, e aí o que é que vai acontecer? Pô, vai vir produto da Inglaterra, não vai cobrar nada, eles não vão pagar nada? É claro que vão. Vão pagar o imposto mínimo. 15% para todo produto que for comprado na Inglaterra, 16% para todo produto que for comprado de Portugal e 24% para todo produto, quase não sai, para todo produto que for comprado em qualquer lugar do mundo. Vamos lá entender melhor? Ó, a Inglaterra, ela vai ficar com a menor taxa. Então vamos lá. Eu peguei. Vamos dizer que eu tô com esse relógio aqui lindo, maravilhoso. Olha a hora, tomara que não mostre a data. Bom, tô com esse relógio lindo, maravilhoso, né? Vou vendê-lo. Ele é o inglês. Foi produzido na Inglaterra. Vamos dizer que esse relógio lindo, maravilhoso, estava custando R$ 500. Pronto. Para ser vendido no Brasil, ele vai custar R$ 500 mais 15% do imposto. É isso. Agora, por que é importante a gente saber isso? Porque quanto mais imposto, mais caro fica o produto. Quanto mais caro, menos venda. Professor, então o senhor quer dizer que os produtos mais vendidos no Brasil durante esse período eram produtos ingleses? Eram, bebê. Eram produtos ingleses. Por que que eram produtos ingleses? Porque os ingleses acabaram ajudando Portugal nessa transferência. Então, ó, 15% da Inglaterra, isso aqui é um em maiúsculo, tá? Da Inglaterra, certo? 24, ou, aliás, 16% para todo e qualquer produto vindo de Portugal. Professor, Portugal estava dando mais chance de venda para os ingleses do que para si mesmo. Exatamente. Exactly. E 24%, gente, para todo e qualquer produto que viesse de qualquer região do mundo. Vou colocar um QLQ qualquer. Beleza? Professor, sei lá, tem uns fogos de artifício aí que eu comprei da Mongólia. Comprei da Mongólia. Vai chegar aqui a quanto? 24%. É da Inglaterra? 15%. É de Portugal? 16%. É de qualquer lugar? 24%. É isso. É isso. Ó, quem mais que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, em 1815 a gente vai ter a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Ou seja, em 1815 a gente pode falar que o Brasil já deixou de ser uma mera colônia. Por que que isso vai acontecer? A elevação do Brasil ao Reino Unido, gente, vai acontecer graças à famosa Santa Aliança. Vocês lembram lá da Santa Aliança? Provavelmente o tio já falou com vocês sobre isso aí. O que é que acontece? Napoleão vai passar por esse processo de expansão, só que o cara vai pegar descendo, vai cair fora. A galera não quer que ele fique durante muito tempo. Então eles vão começar a se organizar meio que num pacto, certo? Eu posso fazer uma aula sobre Santa Aliança. Se você quer uma aula sobre Santa Aliança, comenta aqui. Eu quero uma aula sobre a Santa Aliança, que o professor vai fazer aula para vocês. Bom, mas o que é que acontece? A gente vai ter essa elevação à condição de Reino Unido. Vamos ter a formação dessa Santa Aliança. O rei de Portugal, basicamente, o Dom João, ele é obrigado a voltar para Portugal. Só que ele não quer. Então ele vai dizer, pô, o que é que eu posso fazer? Ele precisa, então, elevar o Brasil à condição de Reino Unido, para aí sim ele conseguir mandar um representante. Porque como o Brasil não era reino, ele não podia mandar um representante daqui. Então o que é que ele faz? Ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, certo? E manda um representante de cada um desses reinos para essa formação. Ainda durante esse período joanino tem coisas, né, que eu quero falar para vocês. Por exemplo, o Brasil vai acabar anexando a Guiana Francesa, certo? Por que que ele vai fazer isso? Lembra que Dom João foi expulso justamente porque o Napoleão, que era um francês, invadiu Portugal? Pronto. Como represália, aqui ele vai invadir uma das colônias francesas, que é a Guiana Francesa. Ele também vai promover a anexação da província Cisplatina, que vai causar a guerra da Cisplatina, certo? Quem seria isso aí? O Uruguai. Atualmente seria o Uruguai. Beleza? Revolução Pernambucana vai acontecer ainda durante esse período aqui, em 1817, nós temos a Revolução Pernambucana. Se você quer uma aula sobre Revolução Pernambucana com o professor Welton Oliveira, comente aqui, quero uma aula sobre Revolução Pernambucana. Faço aqui para vocês, tranquilinho, rápido. Beleza? Que mais? A gente vai ter uma crise em Portugal, com P minúsculo mais uma vez, meu Deus do céu. Portugal, beleza? E aí nós vamos ter então a Revolução Liberal do Porto, que vai querer impor uma monarquia constitucional, que é que Dom João retorne para lá, mas através de uma monarquia constitucional, ou seja, ele não vai ser mais um rei absolutista, vai querer uma liberdade política e vai pedir o fim do livre comércio, inclusive com o Brasil. Basicamente, a galera da Revolução Liberal do Porto vai querer que Dom João volte para lá, só que não quer que ele volte como absolutista, e vai querer o reconduzimento do Brasil
como colônia, certo? Vão querer a recondução do Brasil como colônia. Beleza, gente? Então, ó, é basicamente isso. Pipocamos aqui sobre o período joanino. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!